Olá, eu sou Fulvio Pacheco, coordenador da Gibiteca de Curitiba. A Gibiteca que tem uma programação imensa ao longo do ano, mas normalmente começamos essa programação com o Dia do Quadrinho Nacional, que acontece em janeiro. Dia do Quadrinho Nacional, né, que surgiu em homenagem à primeira publicação, que teria sido a primeira publicação nacional, que foi As Aventuras em Inhoquim, pelo Angelo Agostini, e isso há 152 anos atrás. A Gibiteca normalmente comemora, né, esse dia com um bate-papo, um debate, geralmente com algum tema relacionado à produção de quadrinhos locais. Essa produção que já teve como tema os mais variados, desde a produção de mulheres, de cartunistas, produção de autobiografias. A gente já fez as mais variados debates, né? Já é um evento tradicional da Gibiteca de Curitiba. E assim, a gente sempre faz um levantamento meio que da produção local de quadrinhos. Nesse ano de pandemia, a gente resolveu fazer esse vídeo, né, aqui para falar sobre a produção no período de pandemia. Esse período em que acabou que os quadrinistas ficaram em casa por causa do isolamento social e grande parte deles desenhou, né, fez uma produção bacana. A gente listou 41 publicações, lembrando, né, que a gente muitas vezes pode ter deixado alguém de fora, mas pelo que a gente foi conversando com vendo pela internet e tal, a gente contou mais ou menos 41 publicações que estão sendo produzidas agora nesse período de quase um ano, né, que a gente está de pandemia. E assim, a gente tem uma produção local que vem desde 1888, né, com a Gaveta do Diabo, que é a primeira produção, a primeira publicação local. De lá para cá a gente teve inúmeras publicações, nas minhas contas aqui a gente já tem 355 títulos nacionais, por exemplo, no período em que a Grafipar se instalou em Curitiba, nos anos 70, né, que a Grafipar foi a maior editora de quadrinhos brasileira, que nos anos 70 se instalou aqui em Curitiba, então teve um período de surgiram vários títulos. Os últimos anos são os anos em que mais a gente teve título, na verdade o ano que mais teve publicação aqui na cidade de Curitiba foi em 1916, em que lançamos 56 publicações, 56 títulos. De lá para cá a gente até que se estabilizou em aproximadamente 31 publicações por ano, assim, né? Mas, que nem eu falei, nesse período agora de 2020, 2021, a gente contou essas 41 publicações. Dessas 41 publicações, a maior parte, né, foi publicada de forma independente, né? O Curitiba já tem um histórico forte de produção independente, mas algumas foram produzidas pelo edital da Gibiteca. A Gibiteca, nos últimos anos, né, a gente conseguiu, graças à classe, um edital da Gibiteca, que eu digo assim, democrático, porque a gente sentou lá na Gibiteca, junto com os quadrinistas, definiu em conjunto quantos seriam contemplados, quanto cada um ia receber e como seria a publicação, se seria especificamente quadrinho. Então, é um edital que a gente conquistou e que a gente formatou ele de forma muito democrática, assim. Então, a gente tem, por exemplo, nesse período de pandemia, 15 publicações feitas por editais, pelo edital da Gibiteca, mas a gente tem também algumas publicações que foram feitas pelo mecenato, que o mecenato é outra modalidade, que diferente do edital da Gibiteca, o mecenato é um edital em que os quadrinistas precisam captar dinheiro com as empresas e tal, então tem alguns autores, como José Guiar, o André Calimã, entre outros, que publicaram através, né, do mecenato e os vários independentes. Então a gente convidou, né, alguns desses autores para falar um pouco mais especificamente sobre as suas publicações, né, que vão ficar agora eternamente, né, marcadas como as publicações que foram produzidas no período de pandemia. Então vamos ouvir o pessoal. Olá, tudo bem? Meu nome é José Aguiar e hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito do Dia do Quadrinho Nacional, porque nós estamos celebrando mais um ano dessa data que é tão importante para nós e que não deve acabar nunca. Sim, é verdade, todo ano a gente está aqui. Agora a gente não está todo mundo juntos para se celebrar, mas estamos juntos, não importa onde nós estejamos. Estamos por aí, mas estamos em prol da mesma causa, da cultura, da arte e, claro, dos quadrinhos. Então, o que acontece é que no ano passado nós todos passamos por muitas dificuldades, mas mesmo assim nós produzimos muitas coisas. Em Curitiba, em particular, foram feitos muitos quadrinhos. E eu tive esse aqui, que foi publicado, né, chamado CWB, e que, obviamente, é uma homenagem à cidade de Curitiba, mas não da maneira como talvez a maior parte das pessoas pense. Se trata de uma jornada pessoal, mas não é autobiográfica. Se trata de uma jornada através das iconografias da cidade,
das paisagens, dos locais, das pessoas, dos personagens que ajudaram a construir esta pessoa aqui e este artista aqui. Só que de uma maneira que não é, como posso dizer, autobiográfica, mas sim uma jornada metafórica, onde você pode encontrar seus próprios significados. Tanto que a forma como eu escolhi de realizar essa obra não é uma obra turística, não é uma obra ufanista, muito pelo contrário. Eu fiz um quadrinho onde eu experimentei, é um quadrinho experimental acima de tudo, sobre a linguagem. Então eu fiz um sentido de leitura, outro sentido de leitura, porque você pode cruzar a cidade junto com esses dois personagens, você pode encontrar novas formas de você ler. Então o quadrinho é um desafio também para quem lê. É uma obra muda, carregada de imagens, ícones, personagens criados por outros autores, personagens obscuros, esquecidos do passado. E tudo isso faz parte de CWB, faz parte dessa cidade que tem uma baita de uma relevância na história dos quadrinhos brasileiros e, por que não, mundiais. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês de volta. Saudades de todos. Oi, eu sou a Mili Silva, eu sou roteirista de HQ e instrutora de escrita criativa e 2020 foi um ano muito produtivo para mim. Eu dei continuidade às minhas aulas de roteiro da Gibiteca de Curitiba, só que no formato online, e junto com os alunos nós produzimos a coletânea de HQs Crônicas Pandêmicas. Também escrevi o roteiro da minha HQ Entre os Atos de Sidéria, que está sendo ilustrada pela Mamatiase, e dei início à produção do terceiro volume da série A Samurai. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só visitar o meu Instagram, @milisilva, e também o meu site, milisilva.com. Olá pessoas, eu sou Fábio Frati. Estou aqui para falar sobre a coletânea Crônicas Pandêmicas, que foi realizada pelo coletivo Biarticulado de Criação em 2020. Antes de mais nada, éramos um grupo de estudantes do curso de roteiro da Gibiteca de Curitiba. Como exercício, lá em meados de maio, a Mili Silva, a nossa coach de roteiros, ela nos propôs que fizéssemos roteiros com a ideia da pandemia. Todos os alunos fizeram esse roteiro, entre 8 e 10 páginas e tal, e todo mundo tinha um roteiro. Ok. Mais tarde a gente começou a falar assim, os roteiros estão decentes, podia ser uma coletânea. Daquilo que começou com uma proposta para os alunos, a gente criou essa coletânea, e desta coletânea foi criado o próprio coletivo Biarticulado, e disso gerou a nossa experiência em 2020 de produzir quadrinhos. Nós conseguimos realizar a produção e a publicação, muito importante para a gente, para a história do coletivo, de ter conseguido realizar alguma coisa num ano de pandemia. Dessa forma, a gente conseguiu seguir em frente e fazer a nossa produção acontecer. Tudo bem? Meu nome é Antônio Éder e sou roteirista do projeto Fantasmogênese em Busca da Loira Fantasma. É um projeto muito especial na qual eu pesquisei jornais, revistas e testemunhas que narraram o ataque da Loira Fantasma a um taxista aqui na cidade de Curitiba no ano de 1975. Na verdade, esse projeto é tão especial que a gente acabou descobrindo que essa Loira Fantasma não foi a única. O Brasil todo tem loiras fantasmas. A gente faz uma coletânea dessas personagens, a gente narra a história verdadeira sobre uma ótica que não foi narrada, a gente pega as pesquisas dos jornais, toda a pesquisa em cima de informações que a gente coletou das melhores fontes bibliográficas e colocamos nesse álbum de história em quadrinho. Os desenhos são do André Gustavo Schmidt e ele vai contar um pouquinho mais da parte que ele está produzindo. Tudo bem, pessoal? Eu sou o André Stauschmidt, responsável pela arte do álbum Fantasmogênese, Em Busca da Loira Fantasma. O Antônio Éder, o roteirista, gravou um vídeo onde ele fala um pouco sobre o processo de criação e pesquisa do álbum. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho um pouquinho de como que está ficando a arte desse trabalho. Para começar aqui uma rápida apresentação da nossa dupla protagonista, a Simone e o Nelson. Um outro momento aqui em que eles estão trabalhando juntos, em busca da Loira Fantasma. E a última imagem aqui, que é o momento em que a Loira Fantasma aparece pela primeira vez na nossa história. É isso aí, pessoal. Só um videozinho rapidinho para mostrar para vocês como que tá ficando a arte desse álbum, que está sendo bem bacana de fazer. Espero que vocês gostem também.
Olá, eu sou o Valquir Fernandes. Eu sou a Carol Sakura. Nós somos os autores desta graphic novel aqui, O Filho Mal, que só foi feita graças a recursos do edital público da Fundação Cultural de Curitiba. Bom, a gente está muito feliz com esse quadrinho que a gente produziu ano passado. A primeira edição está quase esgotada, então corram para ler, está muito legal, a gente está muito feliz. Viva o quadrinho curitibano! E viva o quadrinho nacional! Abraço! Olá pessoal, olá a todos da Gibiteca. Um feliz dia do quadrinho nacional a todos e parabéns a todos os quadrinistas. Eu sou Chris Robert Caires e mostrarei a produção da terceira saga de Thorvald que ocorreu em 2020. Um viking que é fora do comum, que decidiu ser um resgatador de vidas. Thorvald, o Voo do Falcão, traz novidades. A sua produção será em apenas 2 volumes, sendo o primeiro volume, que foi lançado em 2020, e o volume número 2, que vai ser lançado em 2021, já saindo das máquinas da Gráfica Capital. Também será uma aventura diferenciada para Thorvald, pois terá muita magia envolvida, mas no final há vidas a serem resgatadas das mãos da bruxa Merla e do espírito maligno de Sagoth. Não posso deixar de comentar que Thorvald, o Voo do Falcão, também traz novidades impulsionadas pelo período da pandemia. Todas as HQs foram criadas do Thorvald até 2020 em lápis e papel. E tinha apenas um refinamento digital. Devido à pandemia, e por ausência de alguns materiais, a parte de criação foi toda feita em lápis papel, dela foi escaneada e, bem dizendo, toda a sua arte final foi feita em digital. Tive grande preocupação de não alterar o traço do personagem Thorvald, e ela será a HQ impressa fisicamente. Não quero agora me alongar muito ao vídeo, né? Quero desejar a todos vocês, a todos da Gibiteca, a todos os quadrinistas, que 2021 seja um ano de grande inspiração e de grandes projetos. Olá a todos, aqui quem fala é o Cristiano, eu sou arte educador, baterista da banda Rabo de Galo, sou ilustrador e faço também algumas histórias em quadrinhos. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um projeto que eu e meu amigo Daniel Gonçalves já estamos trabalhando já faz algum tempo, que é o Cidade Fria Histórias de Curitiba. O Cidade Fria é basicamente um filhote, né, de alguns outros trabalhos que eu e o Daniel já realizamos na cidade. O Cidade Fria consiste então em textos em formato poesia e contos, né, ilustrados e histórias em quadrinhos. Essas histórias, elas geralmente são ambientadas em Curitiba e tem como foco principal, né, como tema principal, o underground, o alternativo e o independente da cidade, ou seja, um lado mais marginal e obscuro, né, da nossa cidade. Todos esses trabalhos são ilustrados, né, então nós convidamos, né, artistas da literatura, artistas de primeira viagem, artistas experientes já nessa linguagem, e do lado da ilustração fizemos a mesma coisa, chamamos pessoas com bastante experiência já nesse segmento e alguns artistas de primeira viagem. A ideia aqui, né, a ideia principal é juntar essa galera, né, e estimular o trabalho coletivo na cidade, entre eles ou possivelmente, né, as pessoas que vão consumir esse material, né, estimular todos a produzirem arte, que é o mais interessante. O grande objetivo também desse material é mostrar que o lado, por mais obscuro que seja, né, o lado underground, alternativo independente da cidade, ele tem muita qualidade e ele tem muito a oferecer artisticamente e culturalmente falando. O Cidade Fria não é uma ideia super inovadora, mas é uma ideia necessária, é uma ideia que só vem a somar, né, a tudo que tem sido feito aí artisticamente na cidade. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia ou quiser ajudar, né, nessa publicação, nos acompanhe nas redes sociais e dá um alô lá que a gente conversa. Fiquem espertos na página do Instagram, que a gente sempre apresenta os artistas por lá. Agora vai começar a ter algumas lives também, onde a gente vai entrevistar essa galera, né? E é isso. Muito obrigado pelo espaço aí, um grande abraço a todos
e até mais. Olá, quadrinhos de Curitiba, tudo bem? Eu sou o Daniel Sachs, editor da editora Ink Blood Comics, que traz para vocês as revistas Calafrio e Mestre do Terror, produzidas aqui em Curitiba e continuação dos títulos clássicos da editora De Arte, do mestre Rodolfo Zala. Em 2015, eu promovi o relançamento das duas séries, e em 2019 eu cheguei a lançar 6 revistas durante o ano, 2 Mestre do Terror, 4 Calafrios. E o que aconteceu em 2020? Com pandemia, todas essas angústias, eu não deixei de fornecer entretenimento e diversão para todos vocês. Então, trouxe aqui, em 2020, mais 2 edições da Mestre do Terror, a número 72, especial de Drácula, a número 73, especial da Múmia, e mais 4 edições de Calafrio. Calafrio 66, com início de série, artistas de Curitiba. Calafrio 67, Calafrio 68, especial de vírus e zumbis, e Calafrio 69, uma edição gastronômica. Além das edições regulares que foram lançadas, eu também promovi para aqueles que têm saudade do título, procuraram ver o título rediagramado, ou até aqueles que não tiveram a chance de comprar os 2 primeiros títulos lançados, as segundas edições das primeiras que eu lancei, Calafrio 53 e Mestres do Terror 63. Ok? Foram 8 edições em 2020 aí para a diversão de todos vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Roberto Garcia, eu sou quadrinista de Curitiba e no ano de 2020 eu lancei essa HQ chamada Sublime. Sublime conta a história de uma relação familiar entre o avô e seu neto. E após esse avô desaparecer, o neto sai em busca para encontrar respostas, para saber onde seu avô está. Precisa enfrentar alguns medos e também a história é baseada na cultura africana, na cultura Yorubá. Para quem tiver interesse em adquirir esse quadrinho, pode encontrar no site da Editora Inverso, falar diretamente comigo no meu Instagram, @MárcioRSGarcia ou no Itiban Comic Shop. Boa leitura. Meu nome é André Calimã e a minha HQ se chama As Andanças por Terra e Mar do Cavaleiro da Ilha de Vera Cruz. Trata-se de uma HQ de aventura medieval, né? Se passa em 1498, portanto, pouco antes do descobrimento do Brasil, tema relacionado a essa HQ, que mostra o personagem Agostinho, um personagem adolescente português que vive algumas aventuras ali na Portugal desse final de século XV, passando por diversos países da Europa, até por consequências do destino que surgem na história. É uma história longa de 110 páginas e ele acaba chegando ao Brasil. E a HQ foi escrita por mim e desenhada também. Eu estou desenhando tudo com nanquim e aquarela, né? Fazendo pintura com aquarela e publicando num blog. Toda ela está sendo publicada num blog, que é no endereço andanças.blog, e também no Instagram. Oi pessoal, aqui é o Adriano Catanzaro. Eu sou autor do projeto do livro O Mistério da Ilha Desconhecida, né? É um projeto que eu estou trabalhando inteiramente nele. Então é uma história minha, estou fazendo o texto e estou também trabalhando nas ilustrações, né? E nesse período de isolamento eu tenho trabalhado mais no desenvolvimento do texto mesmo, né? E tenho também juntado material, né? Porque eu trabalho com a colagem, né? Todo o meu trabalho é feito com a colagem de recortes, geralmente de papel, mas para esse projeto eu vou trabalhar 100% com material vindo de embalagens, e a maioria embalagens plásticas. Então vai ser um desafio, né? Trabalhar com esse material. O plástico ele tem um outro comportamento, né? Principalmente na questão da colagem, do recorte, da colagem desse material. Então está sendo um desafio, né? Eu tenho feito alguns estudos, alguns trabalhos de cenários, né, com esse material. Então estou desenvolvendo isso. Esse é o que eu estou fazendo agora nesse período de isolamento durante a pandemia. Olá pessoal, sou o Fabrício Andriani da Bienal de Quadrinhos de Curitiba e, antes de tudo, feliz Dia do Quadrinho Nacional. A gente está preparando várias coisas, aqui eu estou falando em nome da equipe,
e vou fazer rapidamente aqui um apanhado daquilo que estamos fazendo, assim, que vai sair brevemente, em breve. Primeiro, a gente tem a segunda edição do catálogo HQ Brasil, que é um projeto que a gente já vem fazendo em parceria com o Itamaraty, e já fizemos uma primeira edição, totalmente em português, e agora estaremos lançando, logo vocês estarão sabendo desse lançamento, a segunda edição bilíngue, em inglês e francês, vejam vocês. Em breve teremos também uma live com o Érico Assis e convidados, justamente falando sobre esse lindo projeto que é o catálogo HQ Brasil. Estamos também na última etapa do Bienal Publica, projeto contemplado pelo edital de publicação da Fundação Cultural de Curitiba. Já estamos com todos os selecionados e queria lembrar que o editor dessa edição, novamente, é o Fábio Zimbres, que também foi editor da última edição, e ele também é o curador da Bienal de Curitiba. E esse ano teremos uma novidade, né? Aliás, algumas novidades. Teremos novas linguagens entrando no Bienal Publica e teremos uma edição online. Então, essas são as coisas que estão rolando agora no momento, assim, fresquinhas, que logo estaremos anunciando oficialmente para vocês. Um abraço a todos, beijo grande e que venha a vacina. Olá, tudo bem? Meu nome é Irapuã, eu sou ilustrador, quadrinista. Eu sou autor do projeto em quadrinhos A Jornada de Xuanzang. Projeto esse contemplado pela Fundação Cultural, pelo edital da Fundação Cultural de Curitiba, e que teve o seu lançamento prorrogado, era para ter sido lançado em 2020, mas por causa da pandemia teve o seu lançamento prorrogado para 2021. É para ser agora, na metade do ano, vamos ver como é que as coisas, mas a princípio é isso. Como eu já trabalhava em casa, eu já fazia home office antes da pandemia, o trabalho de ilustrador, de quadrinista, acaba sendo sempre um trabalho solitário, então a questão da gente trabalhar em casa não mudou assim muita coisa. Por causa da pandemia surgiram os editais emergenciais, então a gente teve mais tempo também para poder trabalhar em outras oportunidades de trabalho, e além de ter até mais tempo para trabalhar na pesquisa do meu projeto, porque o projeto A Jornada de Xuanzang, ele é baseado em uma figura histórica, em um monge chinês. Então é isso, obrigado, até mais. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly César, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Paraná. Eu sou a idealizadora e coordenadora do projeto de pesquisa Histórias em Quadrinhos Sinalizadas, que conta com o apoio da Gibiteca de Curitiba. Hoje, no Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, eu selecionei a HQ sinalizada A Mulher Surda na Segunda Guerra Mundial para contar um pouquinho deste projeto a vocês. No ano de 2020, foi indicada na categoria Outras Linguagens ao troféu HQ Mix. Essa HQ foi criada pelo aluno surdo e judeu Germano Spelling. Foi ilustrada por Luiz Gustavo Paulino de Almeida e orientada por mim e pelo professor Danilo Silva. A história relata uma mulher surda que durante a Segunda Guerra Mundial descobre que está grávida e sofre todas as formas de opressão, sendo separada de sua filha depois do parto. O objetivo foi apresentar a história da mulher surda no contexto da Segunda Guerra Mundial e estimular o conhecimento e a curiosidade sobre as práticas aplicadas pelo regime nazista sobre as pessoas surdas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa história em quadrinhos, além do apoio da Gibiteca de Curitiba, também contou com o apoio do Museu do Holocausto de Curitiba, com incentivo do professor Paulo Vaz de Carvalho, da Universidade Católica de Lisboa, e com o profissionalismo e acolhimento do projeto pela editora Letraria, além do acompanhamento do tradutor e intérprete Wagner Silva Machado.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan de Souza, esse é meu sinal em Libras. Eu sou formando do curso de Letras Libras, estou no último ano da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Eu sou tradutor, intérprete de Libras. E hoje, no Dia Nacional dos Quadrinhos, venho contar um pouco sobre a minha história em quadrinhos. A história em quadrinhos finalizada com o tema Sol, a Pajé Surda. Essa história que será publicada ainda neste ano. Ela está vinculada ao projeto institucional HQs Finalizadas, da professora Kelly César. Esse é o sinal dela em Libras. Que conta também com o apoio da Gibiteca de Curitiba. Essa HQ é considerada plurilingüe e criada por mim e ilustrada por Júlia Alessandra Ponick. E orientada pela professora Kelly César, além de contar com uma equipe de especialistas das comunidades surdas indígenas e também de Libras. A HQ relata um pouco da história do povo Terena, com os fatos a que tivemos acesso durante nossa pesquisa. Por meio da personagem Kashi, o Sol em língua portuguesa, que é uma mulher indígena, pajé e surda, usuária da língua de sinais terena. Ter participado do edital de quadrinhos foi uma experiência muito gostosa, é a sensação de trazer para o mundo físico um trabalho que eu tinha muito forte no digital, e foi um ano bastante intenso aí de trabalho. Ele se resumiu em agrupar tirinhas que eu publicava, que contam a história de uma personagem lidando diariamente com seus 3 fantasmas, e esses fantasmas nada mais são do que dilemas, traços de personalidade, sonhos, medos, enfim, essas coisas muito humanas que todo mundo tem. E hoje a gente tem aí esse livro publicado já, um grande orgulho, uma sensação muito boa mesmo de ter esse trabalho produzido. Eu sou Luiz Rodolfo Annes, sou artista visual, trabalho com desenho e pequenas narrativas. Estou participando do edital da Fundação Cultural de Quadrinhos com o projeto O Homem Permanecido. Esse trabalho busca misturar poesia com quadrinhos e uma narrativa não linear, não tradicional, que foge do esquema começo, meio e fim. Salve, salve! Aqui é o Matheus Buffoni, do Grifos HQ, um projeto de um quadrinho-jogo sobre histórias e consequências que se passa na Grécia Antiga. Quarentena não foi fácil, né? Foi fácil pra ninguém. Mas o trabalho não parou. Nós basicamente fizemos todas as artes, estamos no processo de finalização das últimas, fizemos vários dos playtests que a gente precisava para poder testar os elementos e todo o projeto gráfico. Basicamente falta finalizar, fazer o último playtest e mandar pra gráfica. Quero ver vocês curtirem esse jogo muito em breve, hein? Oi, eu sou Rafaela Corsi, ilustradora e quadrinista daqui de Curitiba, e eu tô aqui para falar do nosso projeto Sankofa, a história dos afro-curitibanos, que é um quadrinho que a gente está trabalhando aí durante a pandemia para lançar em breve. Então sou autor de 4 contos dentro do livro que viajam entre presente e passado para falar da influência do povo negro, do povo africano na construção da nossa cidade, na construção da nossa cultura. E são histórias baseadas em pesquisas do Centro Cultural Maitá, que aconteceram de verdade aqui no Paraná, aqui em Curitiba, com o roteiro da Isolda Marques, com o storyboard do Gabriel Corsi, ilustração e cores minhas. E a gente está trabalhando para lançar ainda em 2021 ou quando a pandemia deixar. E vocês podem nos acompanhar até lá pelas redes sociais ou pela própria Gibiteca de Curitiba. E é isso.
Olá, eu sou a Vanted, escritora e estudiosa da teoria do astronauta antigo, em especial aquela formulada por Zeharia Sitchin em seu livro 12º Planeta, onde ele apresenta uma ideia muito interessante sobre as origens da humanidade. E ele nos fala dos Anunnaki, que em acadiano significa aqueles que do céu vieram para a Terra, que seriam os deuses do mundo antigo, mas que Sitchin propõe que eram, na verdade, extraterrestres vindo de um planeta muito distante daqui, o planeta Nibiru, assim, aquele das teorias conspiratórias. E é essa história que eu estou contando na minissérie em quadrinhos Anunnaki, os Senhores da Eternidade, uma minissérie em 6 edições e cuja primeira edição foi lançada agora no final de 2020, pleno ano pandêmico. O roteiro é meu, a arte é do Vanik, e as cores do Roy Mesquita, da All Geek Comics. E a segunda edição já está em produção artística também, agora totalmente nas mãos da All Geek Comics. É isso aí. Feliz Dia do Quadrinho Nacional. Vamos em frente, galera. Olá, pessoal. Meu nome é Francisco Benvenuto. Eu sou ilustrador e coautor do quadrinho Asterion. E meu nome é Lígia Teixeira e eu sou co-roteirista do quadrinho. Esse projeto foi contemplado pelo edital de quadrinhos da Fundação Cultural de Curitiba. Esse projeto a gente começou ele em 2019 e ele acabou se prolongando por todo o ano de 2020. E foi o nosso primeiro trabalho, né, com publicação com história em quadrinhos. E ele está disponível para vocês gratuitamente no site asterioncomics.tumblr.com. Então convido vocês todos a entrar lá e curtir a nossa história. Valeu! Boa tarde, eu sou o Lucas Benedini, da Ursa Maior Comics, um coletivo de quadrinhos aqui de Curitiba. Eu vim falar sobre o nosso primeiro quadrinho que vai ser publicado agora no começo do ano, que é o Pip, em Quem Será Contra Nós. O Pip é uma equipe de exploração planetária e eles ficam presos numa nave à deriva ali no espaço. É um quadrinho de suspense e um pouco de horror também. Vou deixar algumas páginas e a capa dele aqui para vocês. Muito obrigado. Então foi isso, gente. Vocês puderam ouvir, então, né, um pouquinho, alguns dos autores falando sobre suas publicações. A maior parte dela não saiu ainda, né? O pessoal está esperando acabar o período de pandemia para poder lançar, né? Estamos ansiosos, né, para poder ler todas essas publicações. Uma ou outra já foram lançadas, né, como a do Valkyr, por exemplo, né, o Filho Mal, que saiu agora dentro do período de pandemia, mas a maior parte ainda não saiu, né? Queremos ver essas publicações, né? Estamos ansiosos, assim como estamos ansiosos para receber todos vocês de novo lá na Gibiteca de Curitiba.